Verdade. Lembro de Motorola fazendo ações. Pô, tinha um cara que eu já citei ele aqui, um tal de Steve, que fazia uns mock-up muito loucos. Steve fez umas campanhas maravilhosas. Onde anda Steve? Steve, Steve, onde anda Steve? Steve, cara, era um argentino cara, ele, né? Ele era um argentino judeu. E era muito maluco, porque ele tinha o lado de sábado, de não trabalho, alguma coisa assim, sábado ou sexta, eu não me lembro agora. E ele fazia peças maravilhosas, fazia coisas, peças de carnaval e tudo mais. Várias peças, a Ogilvy era muito criativa para a mídia exterior. Steve fazia peças maravilhosas. Cara, Steve fez uma peça, 3 peças. E a gente fez um job da Flashman Royal. Foi um job que chegou, o Sérgio Amado na época pegou o job e vamos fazer uma campanha. Nós fizemos uma peça em algumas cidades do interior, no sul do Paraná, para falar de grãos. Então a gente fez outdoors tridimensionais, cara. Uma caixa de pizza, um pão, uma coisa maluca. E a gente chegava numa cidade, por exemplo, como Guarapuava, no Paraná, e começava a montar a peça. E aí as coisas começaram a ficar grandes, porque, né, tridimensional, a peça era um outdoor. Uma peça de 9x3, só que ele vai ficando de uma forma maluca, né? Então, que dava de mídia espontânea, porque aí a rádio ia lá, as pessoas passavam... se tivesse uma rede social hoje, Perdão. Naquela época, né? Cara, aí começava a crescer. Steve fazia isso. Steve mandava a equipe dele, me acompanhava. E aí uma coisa que eu queria, que foi uma coisa muito, muito legal que eu tive o prazer de ter. A gente eu tive um vice-presidente de criação na Ogilvy, por exemplo, Zusa Tupinambá, um maravilhoso cara. Trabalhei 2 vezes com ele, 3 vezes, inclusive. Eu trabalhei com ele na Standard, quando eu cheguei em 85, a primeira vez. Depois eu trabalhei com ele oh, meu Deus, esqueci. Era na Carilo Pastore. Carilo Pastore, do meu amigo Dalton Pastore, que foi meu diretor na Standard, e depois com ele na Ogilvy. E aí, cara, ele era um cara que tinha um respeito, e a gente tinha amizade fora do trabalho, a gente era um cara, eu gostava muito dele, a gente tinha uma sintonia muito bacana. Pra você ter uma ideia, ele chamava o pessoal de criação dele e falava assim: olha, quando vocês forem criar mídia exterior, na época ainda era mídia exterior, ou melhor, ainda é mistério, diga-se passagem, senão o nosso amigo Raul vai ficar bravo. Perdão. Aí ele pegava e falava: chama o PP para ver se essa peça. Porque não adiantava nada você criar uma puta peça bacana pro ponto que eu tinha escolhido, quando a peça não ia dar certo lá. E geralmente as peças diferenciadas o Steve que fazia. E aí a gente, quer dizer, então eu participava da criação. O cara me chamava, o diretor de arte me chamava, eu sentava com ele e falava: ó, Pepe, eu vou fazer isso aqui assim, para Tang. Quantas peças maravilhosas de Tang a gente fez. Ou seja, foi uma coisa tão bacana, que, assim, de criação, de ter participado da criação de alguma forma. Lógico, evidentemente, que eu não falo, mas eu falava: ó, isso aqui não vai ficar legal no ponto que eu vou escolher para você. Entendeu? Então, não tem, eu já ia escolher, tinha campanha, como eu falei, eu ia na praça, localmente, escolher o ponto para a gente trazer para... E aí a criação, às vezes, era feita em cima do ponto que eu ia fazer. E eu tinha que dar as instruções pro cara. Né? Então, foi uma fase muito bacana de mídia exterior, da gente poder participar, de ter uma participação em tudo. O Steve, por exemplo, fez peças mirabolantes na Ogilvy, cara, foi muito bacana. Sumiu, nunca mais vi falar dele. Ele tinha um galpão muito legal, ele era um cenógrafo, né? Muito bacana, mas nunca mais ouvi falar dele. Não sei, perdi. Quando eu saí da Ogilvy, eu perdi totalmente contato com ele e não faço ideia. Eu acho que um pouco antes de você sair da Ogilvy, ele já tinha saído um pouco do nosso negócio, entendeu? E na verdade, quando foi ali chegando perto de 2007 por aí, que teve lá a Cidade Bem Limpa. lembrado, foi em 2006 ele começou a sair fora do cenário por causa da Cidade Limpa. Foi exatamente, bem lembrado. Nós tivemos 2006, setembro de 2006 foi quando a Cidade Limpa foi aprovada. 2006. Se eu não me engano, 2006 ou 2007. E aí ele saiu um pouco
do cenário. Ele esteve aqui comigo, era um cara bem genial. Bem, ele fez um slide, o Motorola lançou um aparelho que era slide, assim, e ele fez o painel, chegou aqui, pô, Antônio, não sei o quê, eu botei meu time todo à disposição dele, guindaste, rapidão, em meio dia de trabalho. Ele era muito... Ele fez aquele negócio abrir e fechar, eu falava, mano, ele teve eu não lembro qual foi uma peça que a gente estava fazendo, um determinado cliente da Ogilvy, e tinha que terminar a peça para entrar na segunda-feira, né? E sábado ele não trabalhava, né? E aí, puto, como é que vai fazer? E tem que trabalhar. Puta, mas sábado ele não podia trabalhar por causa da religião e tudo mais dele. E aí eu falo, puta, Steve, pelo amor de Deus, você tem que... Não, Pepe, com aquele sotaque dele e tal, de gringo, né? Mas ele dava sempre um jeitinho de fazer, nunca nos deixou assim na mão, nunca. Olha que a gente trabalhou várias coisas. Ele fez peças que eu me lembro de American Express, de Tang, de Motorola, desse Flashman Royale, que foi um sucesso. Eu tenho uma saudade de ver essas fotos, que assim, que eu gostaria até de qualquer dia trazer para você.